Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de apresentar a vocês a Natália Petri. A Natália é nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é idealizadora do Centro de Alimentação Consciente e Intuitiva, o CACI, e ela também é a organizadora e uma das idealizadoras do Congresso Online de Alimentação Consciente e Intuitiva. A Natália é coach de meditação, mindfulness, pelo Instituto Nutrição, Meditação e Consciência, e ela tem foco de atuação na área de nutrição comportamental, utilizando técnicas de alimentação consciente e intuitiva. A Natália também trabalha na área de transtornos alimentares, tendo experiência internacional pela National Eating Disorders Association. Hoje a Natália vai falar de um assunto muito interessante, que é quando o saudável vira doença. É uma palestra que eu realmente estava ansiosa para mostrar para vocês, e eu espero que vocês aproveitem muito. Tudo que eu tenho trazido no canal vai para reflexão, né? Não existem verdades absolutas, e a gente traz para reflexão e a gente pode discutir isso melhor nos grupos, tá bom? Um grande beijo e tenha uma ótima palestra. Até mais! Olá a todos, é um grande prazer estar aqui no Conalco, um evento que é tão bonito, que tem uma mensagem, um objetivo tão importante. Quero agradecer muito a Aline pelo convite. E meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista, trabalho com uma abordagem comportamental em São José dos Campos, em São Paulo. Também trabalho periodicamente em Florianópolis. Eu sou coach de meditação mindfulness e eu tenho experiência principalmente na área de transtornos alimentares. Eu sou também uma das idealizadoras do CONASSE, o Congresso Online de Alimentação Consciente e Intuitiva, que aconteceu algumas semanas atrás. E também sou uma das idealizadoras do CACI, o Centro de Alimentação Consciente e Intuitiva. E eu tô aqui hoje para trazer uma palestra sobre um assunto que é bastante importante, que é o relacionamento da criança com a comida. Nós sabemos que obter nutrição, que se desenvolver bem, crescer de uma forma saudável, se desenvolver de uma forma saudável é muito importante. A nutrição desses processos é muito importante. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que muito mais do que ingerir alimentos nutritivos, nós também precisamos ter um bom relacionamento com a comida. Ter um relacionamento ruim com a comida é um dos principais fatores de risco para um transtorno alimentar, para uma compulsão alimentar e também até mesmo para desenvolver o sobrepeso e a obesidade. Queria começar então fazendo uma reflexão que eu considero fundamental para a gente conseguir entender como que a criança se alimenta, como que a alimentação é coordenada, é vista pelo organismo da criança. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre a sabedoria do corpo humano, ou melhor, a sabedoria da natureza. Vocês já perceberam que nós temos um corpo muito perfeito, que tudo é super coordenado, tudo é super sincronizado, tudo funciona com uma perfeição assim, absurda. Nosso corpo ele é muito bem coordenado, né? Nós temos vários processos super delicados e tá tudo em perfeita sintonia para que a gente sobreviva e para que a gente viva bem. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo no Conalco sejam mães ou profissionais que estejam envolvidos de alguma forma com a gestação, com a amamentação ou até mesmo com a alimentação infantil. Então eu acredito que vocês já tenham percebido que a própria gestação e a própria amamentação são processos que realmente demonstram que o nosso corpo é perfeito, né? Que a natureza é perfeita. Quando a gente para pensar que nós temos o poder de criar, né, uma nova pessoa, que a gente tem o poder de formar, de gerar uma nova pessoa, e mais, quando essa pessoa nasce, a gente ainda tem o poder de dar um alimento para ela que é super completo, que é super adequado para que ela se desenvolva. Nisso a gente já percebe que o nosso corpo ele é muito perfeito.
Quando a gente para pensar ainda que o leite materno ele se adequa à fome do bebê, à sede do bebê, ou à etapa de desenvolvimento do bebê, a gente para e acho que a gente pode parar e ficar assim boquiaberto, espantado em como o corpo humano, como a natureza é perfeita. O nosso corpo ele realmente é muito sábio e a nossa mente ela controla tudo de uma forma muito sincronizada, de uma forma muito importante. A nossa mente ela está alerta a tudo o que está acontecendo o tempo todo. A gente está sempre com tudo muito bem coordenado, tudo muito bem sincronizado. E dessa forma a gente realmente pode sobreviver, a gente pode viver de uma maneira muito tranquila. Nós conscientemente estamos recebendo sinais de coisas que estão acontecendo o tempo todo. Então, coisas mais óbvias, como por exemplo, quando eu estou cansada, quando eu preciso dormir, quando eu preciso descansar, eu recebo o sinal do sono. Quando eu estou precisando ir no banheiro, né, que eu preciso esvaziar minha bexiga, eu recebo essa vontade de fazer xixi. E quando eu estou doente, quando alguma coisa está indo de uma forma errada no meu organismo, alguma coisa não está indo muito bem, eu também recebo sinais e sintomas que me dizem que alguma coisa não está indo bem. E parando para pensar, se tudo é tão altamente coordenado, e pensando mais, a alimentação é um processo tão importante para o nosso organismo, né? A gente depende da alimentação para se manter vivo, para se manter nutrido, para se manter bem. A gente não vive sem os alimentos. Pensando bem, será que o nosso corpo não iria controlar também a nossa alimentação? E é um processo tão importante para a nossa sobrevivência. Nós temos atualmente essa mentalidade, né? Nós recebemos mensagens sobre isso o tempo todo, de que nós precisamos estar constantemente controlando a nossa alimentação, de que nós precisamos estar sempre atentos ao que nós estamos comendo, que nós precisamos cuidar daquilo que colocamos na nossa boca, e nós pegamos essa responsabilidade de nos alimentar bem, mas acredito que muitas vezes a gente se esqueça ou não perceba de que o nosso corpo ele também tem um papel de controle na nossa alimentação. Um papel muito grande, por sinal, e que muitas vezes a gente precisa, né, para melhorar o nosso relacionamento com a comida, muitas vezes a gente precisa largar um pouco esse controle externo da alimentação e voltar um pouco ao controle interno da alimentação. E eu tô falando tudo isso porque, principalmente nos bebês, nas crianças, esse controle interno é muito forte. E é nisso que se baseia a alimentação intuitiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse método, essa filosofia de pensamento, ela parte do princípio, né, um dos princípios, na verdade, é de que o nosso corpo ele conduz a nossa alimentação, de que a gente tem essa intuição, na verdade, que a gente recebe sinais de quando a gente precisa comer, de quanto a gente precisa comer e muitas vezes do que eu preciso comer. Então, o nosso corpo ele nos avisa, nós temos aí o sinal da fome, o sinal da saciedade, que nós ouvimos falar deles, nós sabemos que eles existem, nós sentimos eles, mas muitas vezes nós preferimos, ou melhor, nós somos incentivados a acreditar ou a seguir mais sinais externos, né, sejam papel, sejam regras na alimentação, do que escutar aquilo que nós estamos sentindo, né, escutar aquilo que nós precisamos realmente. Apesar da fome e da saciedade serem assim muito bem conhecidas, nós até falamos bastante sobre isso, nós muitas vezes não atentamos ao fato de que o nosso corpo também pode nos dizer o que nós precisamos comer. Muitas vezes o nosso corpo nos diz, ele nos manda vontades de certos alimentos, ele nos manda desejos, e isso muitas vezes é um sinal da nossa mente dizendo, olha, você precisa comer determinado alimento, você precisa comer determinado grupo de alimento, determinado tipo de alimento, porque isso vai te fazer bem agora, é isso que eu estou precisando agora. E é claro, né, se a gente for parar para pensar na nossa alimentação, tem muitos fatores que interferem na nossa alimentação, né? Sejam as nossas emoções, sejam o nosso estresse no dia a dia, regras alimentares acabam interferindo com todas essas sensações. Se eu tenho proibição alimentar, se eu tenho essa mentalidade da dieta de que eu não posso comer outros alimentos,
muitas vezes eu vou ter uma dificuldade muito grande de confiar nos meus instintos e o corpo manda, né, em relação à alimentação. Principalmente em relação a proibições alimentares, quando eu proíbo algo, tem uma supervalorização de algo. Então, a minha mente, o meu pensamento, ele vai estar sempre direcionado àquilo que eu proibi. Então, vai ser realmente difícil eu entender o que meu corpo realmente quer se eu estou condicionando a minha mente a desejar certos alimentos. O que eu estou querendo falar aqui mais em relação às crianças, que se as crianças elas não sofrem, não sofreram essas interferências externas de vincular a comida à emoção ou de ter o alimento como objeto de chantagem emocional, se a criança não tem essa mentalidade, né, de dieta ou de proibição alimentar, ela consegue sim muito bem estar atenta aos seus sinais do corpo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas falando principalmente em relação aos bebês que ainda não tiveram nenhuma interferência, eles conseguem sim confiar muito bem no seu instinto de fome, de saciedade. A gente pode ver, por exemplo, um bebê que está sendo amamentado, que ele vai chorar, né, quando ele tem fome, porque o sentimento de fome é um sentimento que é assim, machuca, né, ele precisa ser sanado, então a criança chora, e quando ela está sendo amamentada e ela está satisfeita, ela para de mamar, porque foi o suficiente ali para o estômago dela, ela está saciada, ela não precisa de mais, e ela não vai mamar mais se o estômago dela já está saciado. Então os bebês eles têm esse senso de regulação muito forte. Tem um estudo muito interessante que mostra essa autorregulação dos bebês. Eles deram para os bebês fórmulas, algumas fórmulas mais diluídas, algumas fórmulas mais concentradas, e eles observaram que quando os bebês recebiam uma fórmula muito diluída, eles bebiam mais, e quando a fórmula era muito concentrada, eles bebiam menos. Ou seja, o nosso corpo ele é totalmente capaz de regular a nossa ingestão alimentar. E, na verdade, eu estou falando tudo isso, né, de uma forma meio resumida também, mas é para demonstrar que nós podemos sim confiar nos nossos filhos. A alimentação nas crianças, em geral, ela vem com muita ansiedade dos pais. Eles têm medo que a criança não coma, eles ficam ansiosos. Em geral, a mesa ela está vindo acompanhada de muita ansiedade, porque você quer que a criança coma, porque alguma regra alimentar manda que ela tenha que comer isso, e você fica ansioso se ela não come, ou até muitas vezes se a criança come demais, também está gerando uma certa ansiedade nos pais. E nós também temos que ficar atentos que essa ansiedade toda, esse nervosismo, esse temor, ele é percebido sim pelas crianças, e isso pode fazer com que ela acabe vinculando o momento da alimentação com algo que traga ansiedade e apreensão, ou seja, ela já está modificando o seu relacionamento com a comida, né? A comida ela passa a trazer esse sentimento junto. Então, é interessante que nós confiemos, sim, no corpo dos nossos filhos, né? Nós tenhamos esse senso de confiança que ele vai comer o que ele precisa e que ele vai parar de comer quando ele está saciado. Também quando nós expormos vários alimentos para aquela criança, que ela também vai comer ali aquilo que ela tiver vontade de comer dentro daqueles alimentos que a gente está oferecendo, que a gente confie que ela está escolhendo, sim, o que é melhor para ela naquele momento. Outra coisa que é abordada pela alimentação intuitiva é a questão, né, do que é oferecido. Hoje em dia nós estamos conversando muito sobre alimentação saudável, né, sobre dar alimentos nutritivos às crianças. O que é alimentação saudável? Até que ponto eu restringir alimentos é saudável? Ou até que ponto o saudável é saudável? Até que ponto o saudável começa a virar já uma obsessão, algo anormal, algo que já é até mesmo uma doença. Realmente nós estamos vivendo uma realidade bem diferente daquela que foi vivida pelos nossos bisavós, pelos nossos avós. A desnutrição, a fome, que eram problemas muito graves, né, na época dos nossos avós e bisavós, hoje em dia elas já estão bem mais amenizadas, estão dando lugar a outros problemas em relação à alimentação infantil, que na verdade estão fazendo um grande alarde, né? Estão trazendo uma preocupação muito grande, que é o sobrepeso e a obesidade infantil.
E isso tem trazido muito pânico, né, para todas as mães, para todos os profissionais da saúde, para os órgãos de saúde, porque nós já temos taxas de sobrepeso e obesidade infantil no mundo que já são o dobro em relação à década passada. Então são taxas que estão crescendo em uma velocidade e isso está trazendo muita preocupação, né? O que nós podemos fazer para impedir? E aí nós começamos então a estar expostos a vários discursos de temos que oferecer uma alimentação saudável para as nossas crianças. E a alimentação ela acaba que ela está sendo um assunto que está constantemente na nossa cabeça, não só em relação, né, à alimentação infantil, mas também a alimentação, né, das pessoas adultas, mas a alimentação ela tem ocupado muito tempo do nosso dia. Nós estamos sempre pensando, né, o que eu tenho que dar agora, o que é melhor agora, o que eu posso fazer para minha criança não gostar de chocolate, o que eu posso fazer para minha criança não comer doce, o que eu posso fazer para ela não ter contato com esse tipo de alimento. E assim a alimentação ela está sendo um assunto, uma área da nossa vida que está dominando muito mais tempo do que ela deveria dominar. Isso já é algo que altera um pouco a nossa relação com a comida, né? A comida ela começa a ser um monstro, ela deixa de ser algo prazeroso, ela deixa de ser algo gostoso para ser algo que é uma obrigação, para ser algo que eu preciso comer assim, senão eu posso ficar obeso, preciso comer assim, senão eu posso ter câncer. Então nós estamos vivendo, na verdade, uma era de terrorismo nutricional, né? Nós temos medo de comer, nós temos culpa de comer, nós estamos sempre tentando controlar tudo que a gente come, tentando almejar uma saúde, né? Muitas vezes também a estética, mas aqui eu tô falando mais na questão da saúde, e nós não percebemos que todos esses comportamentos, na verdade, eles podem estar criando um relacionamento alterado com a comida. A comida que é algo tão importante na nossa vida, que é tão gostoso, que deveria ser acompanhada só de significados positivos, a comida ela está vindo carregada negativamente, ela está virando um fardo e nós estamos com medo de ganhar peso, de obesidade ou diversas doenças crônicas são transmissíveis que estão com taxas elevadas atualmente. Nós estamos passando esses significados, esses comportamentos alterados também para as nossas crianças. E isso acaba gerando um outro problema que eu chamo que é a outra face da moeda da nossa situação atual, né? De um lado nós temos a obesidade, mas do outro lado nós temos transtorno alimentar, comportamentos de transtorno alimentar, compulsão alimentar, obsessão por alimentos. Então, todos esses comportamentos que nós temos, embora sejam, na grande maioria das vezes, em busca de saúde, podem fazer com que a gente desenvolva aí um sobrepeso, uma obesidade, porque uma pessoa que tem uma relação ruim com a comida, ela pode sim desenvolver comportamentos que levem a essas condições, ou a pessoa também pode desenvolver transtorno alimentar. Essa situação toda que nós temos já na infância. Estamos tendo o que podemos chamar assim uma exacerbação do saudável. Então, até onde ser saudável me mantém saudável? Ou quando que isso começa a virar uma doença? Tem que prestar um pouquinho de atenção, não só em relação à alimentação infantil, mas a nossa, porque na verdade a alimentação dos nossos filhos e todos os significados que eles têm em relação à alimentação vem da gente. Então a gente também tem que trabalhar primeiro o nosso relacionamento com a comida para passar isso para o nosso filho. Mas então vamos conversar um pouco sobre o que é uma alimentação saudável. Atualmente nós recebemos aí da mídia, de muitas fontes, que a alimentação saudável é uma alimentação onde nós comemos alimentos saudáveis, alimentos considerados saudáveis aqui na nossa era atual. Então nós fazemos essa classificação dos alimentos em saudável ou não saudável, principalmente em relação ao teor nutricional, mas muitas vezes em relação a modismos também, né? Se o alimento tem lactose, se não tem, se tem glúten, se não tem. Então isso vai entrando na classificação de um alimento, se ele é saudável ou não. E nós acabamos esquecendo de considerar outros fatores que também influenciam na saudabilidade de um alimento. O teor nutricional não é o único fator existente em um alimento.
Então nós recebemos essa mensagem continuamente de que tal alimento é saudável, nós devemos dar para o nosso filho, nós devemos comer, e tal alimento não é saudável, nós não podemos comer. Só que isso tudo, na verdade, ele vai gerando sentimento de culpa. Porque, vamos pensar aqui, por exemplo, um brigadeiro, ele é considerado um alimento não saudável. Mas quem aqui não come brigadeiro? Quem aqui, no momento que descobriu, no momento que classificou esse alimento como não saudável na sua mente, nunca mais comeu brigadeiro? Porque as pessoas, elas não deixam de comer os alimentos, Os autores já demonstram que o fator nutricional, o conhecimento das informações nutricionais não é determinante do nosso comportamento alimentar. Ou seja, eu saber que um alimento é saudável ou não saudável, não necessariamente vai fazer com que eu coma aquele alimento. Na verdade, os estudos mostram que o fator determinante para eu escolher um alimento ou não é o sabor. É importante para a gente que os alimentos sejam saborosos, e isso vai de acordo também com a alimentação intuitiva. O prazer de comer, ele é muito importante, ele nos gera um sentimento de satisfação. Então nós temos instintos de fome, de saciedade e também de satisfação, que é um bem-estar que a gente sente depois de comer. E isso é uma sensação que nós também buscamos na alimentação. Mas então, atualmente, nós temos essa classificação de bom e ruim, e a pessoa, ela come o alimento mesmo sendo classificado como ruim, só que isso gera um sentimento de culpa, de vergonha. Muitas vezes isso repercute em comportamentos como compulsão alimentar, ou exercício exagerado para compensar aquilo, a pessoa começa a compensar o que ela comeu. E todos esses sentimentos e comportamentos negativos levam sim a uma relação conturbada com a comida, que pode ter impactos muito prejudiciais, como um transtorno alimentar, um ganho de peso acentuado, entre outros. Um autor, o Jean-Pierre Corbin, ele fala assim: na sociedade moderna, comer tem sido racionalizado e medicalizado ao ponto da comida ser reduzida apenas ao seu conteúdo nutricional, havendo uma dicotomização moralizada de saúde versus prazer. O prazer de comer é percebido como incompatível com hábitos alimentares saudáveis. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos moralizando a alimentação, tentando nos alimentar desesperadamente, com medo de ganhar peso, com medo de ter um problema de saúde. Nós desesperadamente tentamos nos alimentar de uma forma nutritiva e colocamos proibição sobre outros alimentos, mas nós não percebemos que dessa forma nós estamos valorizando esses outros alimentos. Então, uma pessoa que se alimenta de uma forma intuitiva, que não impõe proibições na sua alimentação, ela tem todos os alimentos assim, no mesmo patamar. Então, tenho aqui os alimentos, eu gosto de usar a classificação mais nutritivos e menos nutritivos, então estão todos no mesmo parâmetro. E eu gosto de usar essa classificação porque são muito poucos os alimentos que realmente não tem ali um nutrientezinho, alguma coisinha. Então eu não acho legal chamar de alimento ruim, de condenar esse alimento, gera todos esses sentimentos negativos que a gente já discutiu. E uma pessoa que impõe proibições alimentares, ela faz isso, ela valoriza os alimentos proibidos, esses alimentos que são menos nutritivos, que ela proíbe. Então ela acaba tendo desejos por esses alimentos aqui, que são os proibidos. Ela gera desejos por eles, e isso pode sim levar a vários sentimentos de culpa, de vergonha quando comer esses alimentos, e levar sim a uma compulsão alimentar ou todas as outras consequências que nós já falamos. Como a gente já conversou também, nós temos esse instinto inato no nosso corpo de nos dizer o que nós precisamos comer, Nós temos algumas vontades, alguns desejos que refletem no que eu estou precisando comer naquele momento. Quando nós temos essa supervalorização de alguns alimentos, nós acabamos perdendo esse instinto, nós não conseguimos mais confiar nesse instinto, porque se eu tenho uma supervalorização de um alimento, os meus desejos, os meus pensamentos estão sempre voltados a esses alimentos, e eu não consigo mais perceber o que realmente eu preciso. Então esse é mais um problema de se fazer proibição e restrição de alimentos. Você acaba perdendo o contato com esse instinto de saber o que eu preciso comer. E também em meio a todo um relacionamento conturbado que nós criamos com a comida, ou em meio à compulsão alimentar, tudo que vem originado dessa proibição, dessa restrição alimentar,
pode fazer com que eu também perca o contato com as minhas sensações de fome, minha sensação de saciedade. Então, o que acontece? Nós vamos sim criando um relacionamento bem ruim com a comida. Então, nós acabamos focando só na parte nutricional dos alimentos para determinar se uma alimentação é saudável ou não. E nós esquecemos também de considerar todas as outras funções que o alimento tem na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, né, se os alimentos eles não fossem tão prazerosos, se eles não refletissem cultura alimentar, se eles não estivessem presentes aí em todas as nossas reuniões, festas, comemorações, se ele não fosse tão importante no momento social, se ele não tivesse emoções, se ele não tivesse lembranças de pessoas, né, se o alimento também não fosse significado aí de demonstrar amor, de se sentir amado. Então a gente poderia simplesmente viver de uma ração, vamos dizer assim, super nutritiva, de um mix, de uma alimentação aí super monótona e poderíamos viver super bem porque estaríamos nutridos. Só que a gente não consegue fazer isso, né? Não dá certo, porque a alimentação ela tem muito mais significado pra gente. Quando a gente nega um desses significados, nós também não estamos nos alimentando de uma forma saudável e é bem provável que essa negação se transforme aí num comportamento, em alguma atitude que esteja de um comportamento alterado com a comida, né? Por exemplo, o que a gente mais vê quando nós estamos aí fazendo proibições alimentares e nós acabamos deixando de sair com amigos ou deixando de participar de alguma festa porque vai ter comida e é uma comida que eu não posso comer, que eu não me permito comer, e aí nós já temos aí um impacto na sua relação com a comida, né? Sua relação com a comida está afetando a sua vida social. Então eu expliquei mais ou menos o que acontece, né, quando a gente faz uma restrição alimentar, uma proibição. Então vocês imaginem o que acontece com as crianças quando isso é imposto a elas, né? As crianças que estão ainda dando significado à comida, que estão ainda entendendo o que é a comida pra gente. Então o impacto para elas acaba sendo um pouco ampliado, né? Um pouco maior. Então nós temos que cuidar muito com o significado de alimentação saudável que nós passamos para as nossas crianças, né? Nós não podemos já passar para elas que ser saudável é comer apenas alimentos nutritivos, né? Apenas esses alimentos que a gente considera aí nessa classificação comum como saudáveis. Porque quando a gente segue nessa classificação de alimento saudável, a gente acaba impondo muitas proibições, muitas restrições, e isso vai ter muito impacto, como nós já discutimos. Então uma criança que é submetida a uma proibição alimentar muito grande, a uma restrição, ela pode sim desenvolver desejos muito grandes pelos alimentos proibidos, ela pode acabar comendo escondido, na escola ela pode acabar trocando o lanche com os amigos, acabar desenvolvendo compulsão alimentar, ou ela pode acabar desenvolvendo esse comer muito, né, quando ela tem oportunidade devido à proibição que ela tem. Então isso pode também afetar a vida social dela, porque se todos os amiguinhos comem, por que eu não posso comer? Então tudo isso vai ficando confuso na cabecinha dela e ela pode assim desenvolver uma relação bem ruim com a comida, né? Ela pode assim desenvolver até mesmo um quadro assim de dificuldades alimentares, sabe? Aquela criança que acaba não comendo muitos alimentos, ela começa a ter aversão pelos alimentos nutritivos e uma grande valorização dos alimentos que não são tão nutritivos. Ela pode acabar sempre comendo muito, perdendo contato com a saciedade dela. Então a criança ela pode sim ter um relacionamento bem ruim com a comida, e as consequências a longo prazo podem ser sim sobrepeso, a obesidade, que eram justamente as condições que você estava, né, tentando evitar, botando essas proibições sobre a criança. E ela pode também desenvolver aí um transtorno alimentar, que nós já estamos vendo que está avançando na infância cada vez mais. Quando uma criança tem uma proibição alimentar, a cabeça dela fica um pouco confusa, porque ela pensa assim: nossa, esse alimento é tão gostoso, por que eu não posso comer? Ou por que ele vai me fazer mal? Ou todos os meus amiguinhos aqui estão comendo, por que eu não posso comer? Ou ainda, né, quando a família come algumas coisas e não permite a criança comer, então ela fica pensando: nossa, meu pai e minha mãe podem comer, mas por que eu não posso comer? Ou por que eu não posso comer esse alimento se
ele é comido em todos os momentos em que meus pais estão felizes, né? Se meus pais comem esse alimento em festas, em comemorações, por que eu não posso comer esse alimento se ele está associado a uma coisa boa? Então a cabeça da criança fica confusa. Por que eu não posso comer? O que está acontecendo? Né? Por que esse alimento vai me fazer mal se ele também tem todas essas coisas boas associadas a ele, né? O social, a comemoração, o sabor. Então, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo. E até se você for parar para pensar, acho que é porque a gente não racionaliza, né, muito esses pensamentos, acaba sendo uma coisa muito inconsciente, determinada aí pela mídia, pelos nossos canais, mas se a gente for parar para pensar, essas dúvidas que a criança tem são dúvidas que nós também poderíamos ter, né? Por que eu não posso comer esse brigadeiro? Será mesmo que se eu comer esse brigadeiro depois do almoço, eu vou ser não saudável? Por que eu chamo esse alimento de não saudável? Se eu comer um brigadeiro depois do almoço, eu não vou ficar não saudável, né? Por que eu não posso comer esses alimentos também se na maior parte do tempo eu como alimentos que são mais nutritivos? Por que eu não posso comer esse alimento se em todas as festas, em comemorações, ele é um alimento presente? Por que eu não posso comer se meus amigos comem? Então são questões que a gente também pode parar para pensar, mas que nós como adultos acabamos não racionalizando, porque nós somos tão expostos a isso o tempo todo que acaba sendo uma verdade pra gente, a gente acaba não parando para pensar. Mas é mais ou menos isso que acontece com a nossa mente, mesmo que seja de uma forma aí não muito consciente. Então os estudos, né, agora trazendo um pouco aí da base científica, eles realmente demonstram tudo isso que eu tô falando, né, do impacto das restrições e proibições nas crianças. Elas têm realmente sérias consequências, como o ganho de peso, a perda de conexão com os instintos de fome, de saciedade, uma preocupação exagerada com a comida, comportamentos de transtorno alimentar. Então são comportamentos que já estão sim sendo vistos na infância e que já demonstram que a criança está perdendo o seu contato com o seu comedor intuitivo, está criando um relacionamento ruim com a comida e está se guiando aí por regras externas para se alimentar, né? Perdendo contato com o seu eu, deixando de se autoconhecer. Eu queria só trazer ainda algumas histórias para exemplificar algumas situações que eu já vi aqui na prática e que eu também foram abordadas no livro Intuitive Eating, da Evelyn Tribal e da Elise Resch. E acho que eles dão uma boa percepção assim pra gente do poder que a restrição tem sobre as crianças, né? E sobre a gente também, mas nesse caso, especificamente sobre as crianças. Primeira história é da Marina, e ela tem um filho de 3 aninhos, que é o Miguel. E ela fez assim um trabalho super bonito, super legal na introdução alimentar, deixando com que o Miguel conhecesse os alimentos, com que ele comesse conforme a sua fome e a sua saciedade. E ela sempre ofereceu alimentos nutritivos, né? Sempre fez comida caseira, sempre ofereceu alimentos que traziam muitos benefícios, muito nutritivos. Só que o problema todo começou quando ela colocou o Miguel na creche, que o Miguel ele começou a ter contato com as outras crianças, um contato mais de perto, começou a ter várias festinhas de aniversário na creche e os amiguinhos levavam alimentos que a Marina não considerava bons pro Miguel, né? Bolo, salgadinho, docinho, esse tipo de alimento que a gente vê aí nas festinhas. E então a Marina, ela não permitia com que o Miguel comesse, né? Ela pedia para as professoras não deixarem ele comer e ele recebia um lanchinho separado. E tudo ia bem até o dia que a Marina percebeu que o Miguel tinha uns brigadeiros escondidos na mochila. Ela conversou com as professoras falaram que não viram nada, que elas não perceberam. Então ela foi perguntar para o Miguel, né, o que eram aqueles brigadeiros, e ele, todo envergonhado, comentou que ele queria comer, que os amiguinhos estavam comendo, mas ninguém deixava, então ele pegou e escondeu ali, né, numa impulsividade. A Marina ficou ali, né, sem saber o que falar, né, porque esconder os alimentos, comer escondido já é um comportamento alterado, né, em relação à alimentação, que foi proveniente aí de uma proibição alimentar. O que aconteceu, né, o Miguel, ele via todos os amiguinhos comendo, e ele não entendia por que ele não podia comer. Ele queria saber, né, o que é que os amiguinhos estão comendo. Ele queria pelo menos provar, saber o que é. Mas ele não podia, então ele acabou aí escondendo os alimentos. Uma outra história é a história da Lia, de 2 aninhos.
a mãe dela não permitia com que ela comesse nenhum tipo de açúcar, né, nada que tivesse algum açúcar acrescentado. E então quando ali ela começou a ir na creche, todos os amiguinhos estavam levando alimentos mais industrializados, né, de lanchinho, bolachas e enfim. E ela não podia comer, a mãe não deixava, também deixou ordem para que a Lia não pudesse comer nada. E teve um dia que as professoras vieram contar para a mãe da Lia que depois do recreiozinho deles, todos os alunos voltaram ali, né, todas as criancinhas voltaram para sua sala, para suas atividades, e a Lia ficou ainda ali no pátiozinho onde eles faziam um lanchinho, catando umas coisinhas do chão, e quando as professoras foram ver, elas viram que ela estava catando as migalhas que caíram das bolachinhas dos amigos pra ir colocando na boca. E claro que aí nesse momento estava vindo também de tudo que era coisa na boca dela, né? Então esse é um outro exemplo, né, da proibição, né? A criança ela tem esse senso, né, de querer fazer parte, de entender, de saber o que está acontecendo, né? Se todo mundo come, por que eu não posso comer? Então o exemplo da Lia foi isso, né, de ir comer o alimento ali que estava no chão, né, o que sobrou, para poder pelo menos saber o que os amiguinhos estão comendo. Esses são dois exemplos do que acontece, né, quando a gente impõe essa proibição, mostrando que a criança ela não entende aquilo. Ela está ainda dando significado aos alimentos e a proibição ela nunca vai ser benéfica. E tudo isso ainda é agravado, né? Eu nem entrei na questão aí da ditadura da beleza, da insatisfação corporal, mas contando resumidamente, então os estudos mostram, né, que se a mãe faz muita dieta, se a mãe tem essa insatisfação corporal, ou o pai também, né? Isso pode sim passar para a criança. Tem alguns dados que demonstram também o impacto dessas proibições, dessas restrições, quando tem essa motivação de controle de peso. E um estudo, ele foi feito com meninas de 3 anos. Então, né, meninas bem novinhas. E eles observaram que 50% delas não se sentiam confortáveis com a própria aparência. 1/3 delas gostaria de perder peso, 31% afirmaram que quase sempre se preocupavam com a aparência, 30% gostariam de modificar algum atributo físico. Então aqui, esse tipo de entendimento de uma criança de 3 anos provavelmente foi passado, né? Foi copiado, foi passado pelos pais, pelos cuidadores ou pelas pessoas que ela tem contato. E também é tema aí para uma outra palestra, mas não podemos esquecer que a idade nova aí das crianças, mais ou menos de 2 a 6 anos, é a idade que elas estão desenvolvendo a imagem corporal delas, que elas estão tendo consciência do corpo delas, de quem elas são. Se a mãe tem esse medo muito grande de que a criança ganhe peso, né, de que a criança desenvolva sobrepeso, uma obesidade, acaba impondo uma certa restrição para a criança não ganhar peso, pode ter muito impacto, porque a criança ela não entende aquilo, né, a proibição nunca vai fazer sentido para ela, porque não vai de acordo com o comedor intuitivo dela. O nosso comedor intuitivo ele não entende proibição. A gente come o que tem vontade de comer, quando tem vontade de comer e o quanto tem vontade de comer, que é assim que a criança funciona. Então você simplesmente dizer para ela que ela não pode comer algo que ela tá com vontade, ou ainda também nesse quesito social, né, de todos os amiguinhos estarem comendo e ela não, então ela não vai entender aquilo, vai contra o aprendizado dela, o entendimento dela. Então, impor proibições como forma de controle de peso pode estar, sim, denegrindo a autoestima delas, pode estar fazendo com que elas tenham uma insatisfação corporal já desde novinhas. Então, eu quis trazer um pouco para vocês o que acontece, né, quando a gente impõe restrição para as nossas crianças. Na verdade, eu trouxe um pouco sobre o que acontece quando a gente põe restrição aí para a gente mesmo, né, como adultos, mas falando um pouco sobre as crianças, isso acaba sendo muito pior, porque a infância, a primeira infância é a fase onde elas estão dando significado às coisas, né? Elas estão entendendo como o meu corpo funciona, o que o alimento faz. Nós temos que perceber que demora, que esse aprendizado é uma coisa que acontece de uma forma gradual, então tudo é um aprendizado e nós temos que levar esse aprendizado, incentivar esse aprendizado cheio de positividade, um caminho
que faça com que ela mantenha um relacionamento aí positivo com a comida, com que ela mantenha o contato consigo mesma, né? Quando eu falo manter o seu comedor intuitivo, é manter o contato com o seu interior, com a sua mente, é se autoconhecer, é eu conhecer o meu corpo e eu saber o que eu preciso, eu conseguir ouvir o meu corpo. Então, realmente é uma coisa muito importante. Bom, então, como que nós podemos agir, né? Primeiramente, tendo essa mentalidade de que a alimentação saudável ela é muito mais do que nutriente, né? Ela envolve o social, a cultura, as emoções, tudo que está vinculado à comida é algo que nós vamos construindo, é algo que faz parte da alimentação. Eu me alimentar de uma forma saudável não é simplesmente eu comer alimentos nutritivos, mas é eu respeitar todas essas funções e aí eu manter um relacionamento bom com a comida. Não adianta eu comer só alimentos saudáveis, mas estar sempre obsessiva com comida, sempre preocupada com o meu peso, pensando 24 horas em comida. Você não está tendo uma relação saudável com a comida, então não dá para dizer que você está se alimentando de uma forma saudável. Então, primeiramente, nós como pais e cuidadores precisamos ter esse entendimento, né, do que é uma alimentação saudável em seu sentido integral. Em segundo lugar, é legal que a gente também, como influenciadores dessas crianças, que a gente aplique esses conceitos pra gente. A gente não pode esquecer que as crianças aprendem muito por imitação, por convivência. Então, não adianta você dizer para ela uma coisa e fazer outra, né? Não adianta nós passarmos essa mensagem confusa. Nós somos os maiores exemplos, então é legal que eu trabalhe a minha autoaceitação, que eu trabalhe o modo como eu vejo a comida, que eu trabalhe o meu autoconhecimento também, que eu consiga entender o que a alimentação é para mim, o que ela significa para mim, como ela funciona para mim, para que eu possa ter um relacionamento positivo e passar isso para o meu filho. Então, quando nós falamos sobre alimentação infantil, nós temos que ter um cuidado não só em relação a que tipo de alimento eu ofereço, mas a que tipo de significado eu estou dando para essa criança. Porque tudo que a gente faz como pai, como mãe, como cuidador, vem com um significado e a criança ela é muito perceptiva, ela capta tudo isso. Então, o que nós devemos fazer? Primeiramente, ofereça sempre alimentos nutritivos para o seu filho, que essa seja realmente a base da sua alimentação. Na introdução alimentar, né, como preconiza o PLW, a alimentação participativa, e ofereça o alimento para o seu filho, mas mantenha a autonomia dele, deixa com que ele pegue o alimento, com que ele decida o quanto ele precisa comer, o quanto ele gostaria de comer, né, o que ele quer comer daquelas opções. Então sempre deixe com que ele escolha, confie nele, demonstre que você está confiando nele, dê essa autonomia para ele. E é muito importante também que você esteja comendo junto com ele, ou comendo algum alimento em comum, alguma preparação em comum, porque as crianças realmente aprendem a ir por imitação. Então, o significado que ela vai dar para aquilo vai ser diferente, né? A minha mãe está comendo, meu pai está comendo, então é um alimento seguro para mim. Deve ser um alimento gostoso, porque eles estão comendo. Então, a criança vai criando todos esses significados quando a gente deixa com que ele siga, né, os seus instintos, quando a gente dá autonomia para ele, quando a gente come junto com ele, quando a gente faz com que aquela refeição seja positiva, né? Não adianta a gente dar os alimentos nutritivos e falar, se você comer tudo isso, você vai ganhar aí um doce, porque você vai estar fazendo exatamente o contrário do que você gostaria, né? Você vai estar incentivando ele a valorizar o doce e passando a mensagem de que comer aquele alimento ali nutritivo é ruim, né? E é tão ruim que eu vou te dar uma recompensa depois. Então, você está passando mensagens contrárias. Então, ofereça os alimentos, não fique moralizando muito os alimentos, trate o alimento como um alimento, como uma coisa gostosa, como uma coisa prazerosa. Então, ofereça, né, deixe ele comer, coma junto, demonstre que está gostoso, mas não fique pressionando muito, não fique trazendo, né, esses sentimentos. Tente evitar a ansiedade para que a criança não... Observe que você está ansiosa, né? Também tem confiar, como eu falei desde o começo, né? O organismo é sábio, as crianças têm uma autorregulação muito importante. Realmente vão ter dias que ela vai querer comer mais, vão ter dias que ela vai querer comer menos, vão ter etapas que ela vai comer mais.
tudo está muito sintonizado com o desenvolvimento dela, com as sensações dela. Isso acontece com a gente também, né? Tem dia que a gente está mais cansado, não está com tanta fome, tem dia que a gente fez um exercício a mais, está com muita fome, e com a criança é a mesma coisa, né? Ela está aprendendo tudo isso ainda. Então é legal a gente não fazer muita interferência, não trazer muito significado conturbado para ela. Em relação à restrição, né, a esses alimentos que são considerados como não saudáveis, como os alimentos açucarados, muito industrializados, né, ultraprocessados, ricos em sódio, tudo bem, eles assim não são uma necessidade das crianças. Você não precisa oferecer esses alimentos para ele, né? Não é a mesma coisa que proibir. Mas no dia a dia você não precisa ficar oferecendo para o seu bebê, para sua criança pequena, alimentos industrializados, alimentos açucarados o tempo todo, porque isso vai... você está formando o hábito alimentar dela, então o que você quer que ela coma para o resto da vida é o que você deveria estar dando nesse momento, no momento que ela está aprendendo cada sabor, aprendendo, se identificando, né, com a comida. Quanto mais tempo você demorar para introduzir um alimento industrializado, açucarado, melhor para o seu filho, é melhor nessa questão dele formar o hábito alimentar dele. Mas é diferente de proibir. Você não precisa ficar oferecendo na sua casa, nas refeições, mas se alguns familiares estão comendo, se você vai num evento social e as pessoas estão comendo, se na creche os amiguinhos estão comendo, é interessante não botar essa proibição diante de todas as consequências que eu já comentei aqui. É legal deixar eles provarem e você muitas vezes vai se surpreender, porque se uma criança teve uma boa introdução alimentar, cheia de alimento nutritivo, se ela explorou os alimentos, se ela descobriu que gosta dos alimentos, é muito provável que aquele brigadeiro não seja aquilo tudo para ela. Como eu falei para você na questão do patamar, o brigadeiro passa a ser só mais um alimento, né? Todos os meus amiguinhos estão comendo, eu também quero provar. Então é só mais um alimento. Muitas vezes ele pode até nem gostar. Agora, se você impor a proibição, ele pode supervalorizar aquele alimento e aí vai criar um gosto muito maior por aquele alimento. E é isso realmente que a proibição faz com a gente. Proibido é mais gostoso. Se eu digo pra mim que eu não posso comer brigadeiro, aquele brigadeiro, no momento que eu comer, ele vai ser 10 vezes mais gostoso. E aí eu vou criar um vínculo diferente com aquele alimento. Então é interessante a gente não proibir. É claro assim que até um ano, né, como eles são muito novinhos, a gente ainda consegue evitar, né, uma criança muito pequenininha comer um alimento muito processado, até porque as crianças muito pequenas, ali dos 6 a 1 ano, muitas vezes elas não entendem que aquilo é comida ainda, né? Eu falei pra vocês, elas estão aprendendo o que é comida, então muitas vezes elas têm a tendência de querer pegar tudo que as pessoas estão comendo, muitas vezes não por saber que é comida, mas assim, essa tendência que eles têm, né, de nos imitar. Então muitas vezes tudo que você está fazendo eles querem fazer também, né? Eles querem ter autonomia, eles querem aprender. Mas assim, uma criança que já é um pouquinho maiorzinha, que ela sabe que aquilo é de comer, um eventual brigadeirinho numa festa, um eventual pedacinho de bolo, você vai ver que nem vai ser muito, a criança ela não vai se empanturrar de brigadeiro se ela não tem o hábito daquilo. A proibição cria essa valorização. Então é legal a gente não proibir. Como eu falei, é diferente da gente oferecer, né? A gente não precisa ficar incentivando o consumo desses alimentos no dia a dia. Agora, se for uma coisa esporádica, se tiver todo esse contexto social envolvido, né? Tem outras pessoas comendo, tem os amiguinhos comendo, a criança ela vai querer provar. A mensagem que eu queria deixar para vocês é: confie no seu filho. Confie nele, né? Tem uma autorregulação da sua alimentação muito forte e se você está aí na introdução alimentar dando uma boa alimentação para elas, se na maior parte do tempo ela está exposta a alimentos que são nutritivos, se ela está tendo essa oportunidade de conhecer cada alimento, de provar cada alimento, de dar um significado para os alimentos, no momento que ela tiver contato com esses alimentos que são menos nutritivos, que tem muito açúcar, que tem muito sal, né? Então muito processo em cima, aquilo não é o hábito alimentar dela. As crianças sabem o que elas querem comer, ela não vai querer comer aquilo o tempo todo, aquilo não vai ser um alimento super valorizado para ela, que é o que acontece justamente
quando a gente põe a proibição que valoriza o alimento, que pode levar em compulsão alimentar, que pode levar a uma perda de contato aí com os instintos de fome e saciedade, pode fazer com que ela desenvolva um transtorno alimentar, que ela desenvolva sobrepeso, obesidade. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é simplesmente essa: confie no seu filho, ofereça os alimentos mais nutritivos, como seu papel aí de cuidador, mas deixe com que ele escolha o que ele quer comer, deixe que ele perceba a saciedade dele, faça desse momento um momento positivo, um momento de descoberta, um momento gostoso, um momento de socialização com você, com os outros familiares, com as pessoas que estiverem juntos, e aí sim ele vai estar dando um sentimento muito positivo para a comida, e isso vai sim fazer com que ele tenha um relacionamento positivo com a comida. E aí no futuro, na vida adulta, por mais que ele esteja exposto a todos os tipos de alimento, o seu hábito alimentar está bem formado, na maior parte do tempo ele vai preferir os alimentos com que ele foi acostumado. É claro que eventualmente todo mundo quer comer alimentos que são menos nutritivos, mas se você confiou no seu filho, se você deu autonomia para ele, se você ajudou com que ele mantesse uma relação positiva com a comida, você pode confiar nele que ele vai sim conseguir ouvir o corpo dele aí pro resto da vida. A mensagem que eu queria deixar para vocês: um grande abraço para todos, e qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, só entrar em contato comigo, pode ser em qualquer um dos meus canais, pelo meu site, o www.nataliapetrinutricionista.com, ou pelo meu Facebook, que é facebook.com/nataliapetrinutricionista. E foi um grande prazer estar aqui, um abraço para todos.